A Guerra Fria é um sistema bipolar, confrontacional, polarizado por União Soviética e Estados Unidos. Este conflito, que pega toda a segunda metade do século XX, ele teve início na Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Depois de derrotar a Alemanha nazista, a Itália e o Japão, os aliados tiveram algumas rusgas, alguns atritos entre si. Então, agora é hora de dividir o território conquistado. Nesta questão começa a Guerra Fria. Então a Europa será dividida e a Alemanha, como nação agressora e perdedora da guerra, será dividida. Vamos ver como é que isso foi feito. Nós temos já duas conferências, a Conferência de Yalta e a Conferência de Potsdam, que acontecem no pós-Segunda Guerra, e elas vão dividir a Europa e a Alemanha em áreas de influência entre os vencedores da Segunda Guerra. Agora a gente vai entender um pouco dessa arquitetura bipolar, desse sistema bipolar confrontacional polarizado por União Soviética e Estados Unidos. Eles vão construir alguns arranjos, algumas ferramentas para consolidar e conseguir mais áreas de influência pelo globo. Os Estados Unidos vão construir a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, que é uma aliança militar. Já a União Soviética responde à altura, com o Pacto de Varsóvia. Os Estados Unidos vão construir o Plano Marshall, uma assistência financeira aos países que estão sob sua influência. Já a União Soviética também tem o mesmo encaminhamento com a Comecon, que é uma ferramenta de ajuda financeira aos países socialistas, que estão sob a direta influência da União Soviética. Olha o que eu botei aqui, ó, destaquei aqui em preto, para você ver que essa disputa, ela ultrapassa esse campo militar, esse campo financeiro, e acaba gerando o quê, gente? Ó, outras dimensões. Gente, vai haver a chamada corrida espacial. Sim, eles vão provar para o mundo, vão entrar em conflito entre si, essas duas superpotências, para disputar o quê? O espaço sideral. Ok? É a Guerra nas Estrelas? Será que vai ser isso? Não, gente, não é Guerra nas Estrelas. Vai ter tratados na década de 60, onde o espaço sideral foi desmilitarizado para que não houvesse conflito lá. Mas os Estados Unidos vão desenvolver um programa espacial chamado Apollo e a União Soviética Sputnik. A União Soviética acaba tendo um pioneirismo porque ela é a primeira a colocar um homem no espaço sideral e os Estados Unidos vão ter uma primazia em território lunar. A clássica cena do astronauta fincando a bandeira dos Estados Unidos na Lua, aquilo ali é muito emblemático, é muito significativo, mostra que os Estados Unidos, além de ser uma superpotência tecnológica, estava garantindo um território para além do planeta. As duas potências tinham projetos de mundo antagônicos, extremamente diferentes. Uma defendia a via do capitalismo, a iniciativa privada, o livre mercado, a livre concorrência. Já a União Soviética vai defender o quê? O socialismo, que é a primazia o quê? A primazia do Estado na economia. O Estado tinha um monopólio total de todos os setores econômicos. Era o Estado que organizava a vida social, a vida cultural, a vida financeira de todo o país. Então são projetos de mundo, projetos de sociedade totalmente antagônicos que não cabem numa mesma organização e vão disputar áreas de influência pelo globo. Além da dimensão militar, espacial e econômica, o conflito também tem uma dimensão bélica. As duas superpotências se empenharam em desenvolver armas com potencial cada vez mais destrutivo. Isso chegou a uma quantidade tal que as duas juntas tinham potencial para destruir o mundo 99 vezes. Foi um momento de tensão e horror, porque as duas superpotências eram detentoras de armas nucleares e o perigo de destruição global era iminente. A todo instante poderia haver uma ameaça à iminência de um conflito de proporções alarmantes. Além disso, temos a disputa por áreas de influência. Se na Europa estava tudo muito bem estabelecido com o Tratado de Yalta e Potsdam, que delimitava as respectivas áreas de influência capitalista e socialista, tanto na Europa quanto na Alemanha, em relação ao restante do mundo, não podemos dizer a mesma coisa. Existe um mundo em aberto e poderia ser disputado. O chamado Terceiro Mundo, o AAA, África, Ásia e América, estavam lá, livres, pontos a ser disputados. A gente pode destacar que alguns eventos merecem destaque aí. A Guerra da Coreia, onde a Coreia, depois da dominação japonesa, fica livre e passa a ser disputada pelas duas potências. O conflito teve 3 anos e teve dimensões altamente destruidoras. Não foi um conflito direto entre União Soviética e Estados Unidos, mas foi um conflito entre aliados, onde a Guerra Fria esquentou muito.
A Guerra do Vietnã, uma guerra de proporções absurdas, muitas mortes, algumas inovações, é um período de grande desenvolvimento tecnológico para a guerra, é a guerra que tem o primeiro uso militar do helicóptero B-52, e a descolonização afroasiática. As guerras de independência, tanto na África quanto na Ásia, terão dimensões destruidoras e terão entrelaçamento com o interesse das duas potências. Nessa saída de potências europeias, tanto da África quanto da Ásia, isso acendia o interesse de União Soviética e Estados Unidos por novas áreas de influência. A África portuguesa vai se aproximar bastante do projeto soviético e será uma área de influência desta superpotência. Destaque para Angola e Moçambique. Aqui a gente observa o terceiro mundo. Este tópico é importante porque mostra que a geografia do mundo não era tão simétrica. Por mais que houvesse dois projetos, capitalista e socialista, existiam alguns países que não estavam interessados nessa disputa entre as duas potências. Existia o terceiro mundo. Esse grupo de países pobres, subdesenvolvidos, que não via lógica ou interesse nesse conflito entre as duas potências. A sua agenda de prioridades era baseada na superação da fome, do subdesenvolvimento e de anos e anos de exploração e escravidão que deixaram um legado de pobreza em seus lugares. Seus lugares não, né? Em seus países. O fim do conflito acontece na década de 80. Ele começa a se desenrolar na década de 80, quando a gente tem a queda do Muro de Berlim, em 1989. O Muro de Berlim ele separava Berlim do lado socialista e do lado capitalista e ele materializava a bipolaridade do mundo. A queda do Muro de Berlim, resultante das políticas de Gorbachev, que era um liberal, era um reformista. O fim do conflito começa a aparecer quando Mikhail Gorbachev, que assume a União Soviética em 85, sinaliza algumas mudanças, algumas aberturas, algum relaxamento na repressão política, algum relaxamento na questão econômica. Então, a partir de 89, nós temos a destruição do Muro de Berlim, que materializava a bipolaridade do conflito. Em 91, temos o fim da União Soviética, um momento de grande abertura e, obviamente, fim do conflito. O mundo bipolar acaba. 4 décadas de conflito chegam ao fim. O mundo acaba saindo de uma configuração bipolar e entrando na nova ordem mundial, onde vários polos de poder vão disputar a hegemonia, onde o poder vai estar disperso, fragmentado. No entanto, no campo militar, teremos a hegemonia dos Estados Unidos. Então, alguns autores afirmam que é uma unimultipolaridade. Multipolaridade econômica, unipolaridade militar, pois nenhum país consegue ser páreo para os Estados Unidos da América.